data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 27 dias do mês de setembro de 2023, José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Abadiânia, Goiás, aos 3 dias do mês de outubro de 2023, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei complementar substitutivo número 006/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 29 de setembro de 2023, que dispõe sobre a criação da Superintendência Municipal de Trânsito, SMTA, da Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARE, cria cargos de agentes municipais de trânsito e dá outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que o prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa Legislativa no dia 2 de outubro próximo passado, projeto de lei onde, após a autorização legislativa, segundo a proposta apresentada nos pórticos legislativos, cria a Superintendência Municipal de Trânsito de Abadiânia, SMTA, conforme seu artigo 1º. Cria o Fundo Municipal de Trânsito, conforme seu artigo 12. Cria a Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARE, conforme o artigo 19. Institui o Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, conforme seu artigo 24. Neste ponto, esclareço que a Superintendência Municipal de Trânsito de Abadiânia, SMTA, cria 6 cargos de agentes municipais de trânsito, a serem providos mediante concurso público, conforme o artigo 3º, parágrafo 1, 4 cargos, e cria 3 cargos em comissão, de superintendente, de diretor de engenharia, sinalização, controle e análise de estatística de trânsito e de diretor de fiscalização, tráfego, administração e educação de trânsito, conforme o artigo 7º. Os membros do Fundo Municipal de Trânsito não serão remunerados. Os membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração não serão remunerados e os membros do Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade não serão remunerados. Antes de prosseguir, senhores vereadores, permitam-me recordar que os princípios da legalidade contidos na Constituição Federal merecem atenção especial. Do ponto de vista da administração, o município, por intermédio de seus governantes, somente pode fazer aquilo para o qual está autorizado legalmente, ou seja, pelas normas constitucionais e infraconstitucionais, aquelas que decorrem, que são desdobramentos das primeiras, e, no que envolver a legislação do município, por meio de aprovação da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Vale registrar que o tema organização, administração e execução dos serviços públicos encontra disciplina nos artigos 5º e 6º do inciso 8º e 84 de seus parágrafos e incisos da Lei Orgânica Municipal. Vejamos. Artigo 5º. O município poderá dirigir-se para fins administrativos em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei, observada a legislação atual. Ainda, artigo 6º. Ao município compete prover tudo quanto diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições privativas. Inciso 8º. Dispor sobre a organização, administração e execução de serviços públicos. E, artigo 84, a administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Parágrafo 1º. Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura se organizam e se coordenam atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Parágrafo 2º. As entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração direta do município se classificam em inciso 1, autarquia, serviço autônomo criado por lei em personalidade jurídica, patrimônio e receita própria para executar atividades típicas da administração pública,
que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Inciso 2. Empresa pública. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio e capital do município, criado por lei para a exploração de atividades econômicas que o município seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direitos. Inciso 3. Sociedade de economia mista, entidade dotada de personalidade de direito privado, criada por lei para exploração de atividades econômicas sob a forma da sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria ao município ou entidade de administração direta. Inciso 4. Fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criadas em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidades de direito público, com autonomia administrativa e patrimônio próprio garantido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos do município e de outras fontes. Parágrafo 3º. A entidade que trata o inciso 4 do parágrafo 2º adquire personalidade jurídica com inscrição da escritura pública de sua Constituição no registro civil de pessoas jurídicas, não se lhe aplicando as demais disposições do Código Civil concernente a fundações. Para este assessor jurídico, a competência administrativa do prefeito municipal José Aparecido Alves e suas atribuições com relação à matéria em questão, posta a apreciação desta Casa por intermédio do projeto de lei complementar substitutivo número 006/2023, estão disciplinadas pelos artigos 42, incisos 1 e 3, e incisos 2 e 62, incisos 9, 14 e 30 da Lei Orgânica do Município, assim redigidos. Artigo 42. São de iniciativa exclusiva do prefeito a leis que disponham sobre: inciso 1. Criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias ou aumento de sua remuneração. Inciso 2. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Ainda, artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, inciso 9, prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional do serviço. Inciso 14. Promover os serviços e obras da administração pública. Inciso 30. Estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei. Sobre a necessidade de intervenção da Câmara Municipal de Ipatinga, Goiás, no presente caso, senhores vereadores, a Lei Orgânica do Município de Ipatinga definiu no artigo 31, incisos 9 e 10, que, artigo 31, compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito expor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente, inciso 9, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara. Inciso 10. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários e órgãos da administração pública. E neste particular, excelências, registre-se que o projeto de lei complementar substitutivo 006/2023, pós diligências do Poder Legislativo Local, através do ofício número 096/2023, é legal, é constitucional, é adequado e, finalmente, tem boa técnica, merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário desta Casa Legislativa, que, por emendas e por debates, poderá até mesmo otimizar a propositura, notadamente, porque inclusive trouxe consigo a indicação dos elementos, tipos e subtipos constantes na Lei Orçamentária Anual que serão utilizados para o socorro da despesa que cria, além, é claro, de atender àquelas disposições contidas na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 16, inciso 1 e 2. Artigo 16.
A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de, inciso 1, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Inciso 2, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Ipatinga de Goiás opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar substitutivo número 006/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 29 de setembro de 2023, que dispõe sobre a criação da Superintendência Municipal de Trânsito, SMTA, da Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI, cria cargos de agentes municipais de trânsito e dá outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, e, por maioria absoluta, aprovado ou rejeitado pelos nobres vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão, projeto de lei substitutivo no 006/2023 do relator. A vereadora Fernanda Bueno da Silva, presidente da Câmara Municipal de Ipatinga, Goiás, solicitou esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei substitutivo 006/2023, 29 de setembro de 2023. Antes de zerar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da Superintendência Municipal de Trânsito, SMTA, da Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI, cria cargos de agentes municipais de trânsito e dá outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data, não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifique-se de plano que não há vista de iniciativa, a matéria é de competência do Poder Executivo Local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbvio de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica escorrida e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95 de 1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. O voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material com a proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Ipatinga, Goiás, aos 3 dias do mês de outubro de 2023, vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, Samuel Alberto de Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei substitutivo 006/2023, de 29 de setembro de 2023. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei substitutivo número 006/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Superintendência Municipal de Trânsito, SMTA, da Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI, cria cargos de agentes municipais de trânsito e dá outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica à Comissão de Constituição e Justiça,
Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Ibagué, Goiás, 3 de outubro de 2023. Camila Cristina Borges, relatora. Voto como relatora. Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém. Realizada a leitura, senhor presidente. Em discussão, a PL complementar substitutiva número 6 de 2023. Alguém gostaria de falar sobre o assunto? Vereador Vando. Desde o dia que foram dito que vinha essa PEC, a gente fica... Eu parei para pensar um pouco, ontem eu comentei com várias pessoas, né, do nosso município relacionado o que esse projeto vai trazer. Ao mesmo tempo que eu penso em votar não, eu penso em votar sim. Né, porque a Baixada toda a cidade tem que ter organização. Ao mesmo tempo que eu não acredito nisso, porque isso é uma coisa para arrecadar dinheiro, multas e outras coisas. Mas também tem que pensar lá na frente que tem que ser resolvida a questão de trânsito no nosso município. Né? Aí multas e multas. Quantas pessoas no município, pessoas que vêm com seu carrinho, vai encostar no mercado, no açougue, também na farmácia, né? Vão chegar até uma multa. Então eu concordaria sim, olha, já de antemão, vendo o projeto aqui, eu concordo plenamente que lá no futuro tem que ter organização. É motoqueiro andando de uma roda só, é uma falta de educação tremenda. Eu pedi aqui há uns anos atrás, pessoas sem carteira, sem especificação nenhuma, para dirigir e estar dirigindo. Então fica a minha indignação relacionada à educação no trânsito. Eu pedi aqui no requerimento no passado, relacionado às condições entre a creche, na porta da creche, para que seja visto, né, a possibilidade de arrumar uma via para ajudar, mas não fui atendido. Pedi para ser lá na Maria Esther, em frente à minha casa, e eu fui lá parado olhando a falta de educação no trânsito, que é uma desordem completa. Cheguei a comentar com o prefeito relacionado para a gente fazer uma via só para evitar um acidente, alguém machucar. Ele disse para mim, não pode abrir um portão ali, papapá. Deu, tirou. Então, aí agora vem com uma lei que vai fiscalizar, vai colocar a gente na rua para poder multar, papá. Então isso, sem antes organizar o trânsito, fazer uma conscientização, se implantar isso dentro do nosso município, sem antes a conscientização, deu um trabalho de conscientização antes, muitas pessoas vão ser prejudicadas. Muitas pessoas ali vão ficar à mercê de quê? De uma justiça, de uma lei que foi implantada sem antes conscientizar a população. Sou a favor? Sim, sou a favor do projeto. Para quê? Para que se organize. Mas sem antes uma conscientização direta, lá no trânsito, no colégio, para o pessoal conscientizar. Uma pessoa está andando de bicicleta, o cara vem e toma a bicicleta dele porque ele está andando de outra mão, mas ele não foi orientado, né? Não tem uma calçada adequada para a pessoa andar, pedestre, faixa de pedestre. Então, a conscientização. O nosso vereador Renato, estrutura da autoescola, entendeu? Fazer um trabalho conjunto no futuro para que ninguém seja prejudicado. Não estou aqui desmerecendo ninguém, só porque tem que fazer um trabalho preventivo antes de implantar uma lei para as pessoas não virem sofrer com frequência de uma má informação. Que uma pessoa mal informada, ela vai cometer infrações. Estou a favor do projeto, mas estou contra a implantação sem conscientização do povo de Ibagué. Li o projeto aqui, deu tempo de ler, só porque fica aqui a minha indignação relacionada a isso. É bom para o futuro? Então vamos lá para ver se seja cumprido todos esses requisitos e que os artigos estão nessa lei. Que no futuro, tomara que nós estamos aí para cobrar essa má informação. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Senhora presidente, demais colegas vereadores, acredito que é de suma importância, Evandro, que você evidenciou diante da análise do projeto
E para que a gente posteriormente, após esse projeto ser sancionado pelo Poder Executivo e ser incluso esses quadros de cargos no projeto futuro de um concurso em nosso município, que acredito que seja até o final deste mês, deva ser lançado o edital. Para isso que estamos aqui hoje apreciando esse projeto, para que dê legalidade ao edital do concurso que vai ser lançado. É de suma importância, sim, a criação desses cargos, até mesmo para que a população se conscientize sobre a questão da legalidade. A gente tem uma dificuldade muito grande aqui em Abadiânia, a questão curva fechada, curva aberta, seta. Então, assim, essa questão de estacionamento, estaciona dos dois lados da via, ninguém sabe quem está certo, quem está errado. O pedestre, ele anda no meio da rua, já está na calçada. A pessoa que está de bicicleta ali está na contramão, que às vezes fica mais fácil para ele ver o veículo que está vindo. Então, assim, a gente, posteriormente, após o sancionamento desse projeto de lei, acredito que tem que fazer um trabalho educativo, até mesmo em parceria com as autoescolas, com o DETRAN, com a Polícia Rodoviária Federal, que eu já vi e vivenciei algumas unidades móveis às margens das rodovias, que eles têm um trabalho de conscientização. E o trabalho de educação, principalmente nas escolas, nas igrejas, nos templos, nos locais que tem uma grande aglomeração de pessoas, para a gente possa ter mais resultado. Porque é através desse conhecimento que as pessoas vão ter as informações que aquilo ali é proibido, aquilo ali é liberado. Então, posteriormente, acredito que após o sancionamento desse projeto, a gente pode estar requerendo ao Poder Executivo a possibilidade de fazer trabalhos educativos em parceria com os órgãos, seja estadual, seja municipal, até mesmo às vezes através das autoescolas, porque eles fazem um trabalho de grande maestria para formar os condutores, e até mesmo com o DETRAN e a PRF, né, para que a gente saia à frente de demais outras cidades que são o nosso entorno aqui, que eu já vivenciei que tem muita dificuldade. Colocou placa, mas a pessoa não sabe, ali não tem. Aí a pessoa às vezes está aqui com o celular aqui, ó, conversando, e não está sabendo que aquilo ali é proibido. E vai ser penalizado. Então, antes que seja penalizado, seja informado, seja educado sobre as leis que está regente dentro do próprio município, para que possivelmente ele receba uma infração, se caso ele for cometido. Então, acredito que venha somar esse projeto, entretanto, posteriormente a Casa poderia requerer ao Poder Executivo a possibilidade de fazer um trabalho de educação continuada com a população do município, para que eles não possam sofrer essas consequências, porque tudo que é novo gera um transtorno, mas posteriormente vai ajudar demais a nossa cidade. São essas minhas palavras. Mais algum vereador? Vereador Ilvanei. Pegando um gancho aqui dos colegas vereadores, do Vando, do Rodrigo, também concordo com a posição de vocês. Eu acho que tem que ter uma conscientização mesmo. Claro, projeto não para a nossa cidade, a cidade não pode, como se diz, ficar atrasada. Mas a gente já tem um grande exemplo, está me lembrando aqui, que acarretou muito, assim, a Câmara Municipal, por exemplo, essa polícia estadual, não é na cidade, na GO, né, das 474. Então tem muitas pessoas ali da roça, ali que vêm na cidade por necessidade de comprar alguma coisa, já é penalizado, né? E então, agora, dentro da nossa cidade, se não fazer uma conscientização, treinamento, porque o projeto é um projeto de urgência, vamos votar, né? Eu também analisei, você favorável ao projeto, deve sim ser importante para a nossa cidade, mas tem que ter uma conscientização aí para que as pessoas do nosso município, essas pessoas que como eu vou dizer, que tem o seu carro, mas que vem da roça, sua moto, tipo assim, seja conscientizado para que não fique prejudicado. Porque toda vez que vem na cidade levar uma multa, por exemplo, né? Então esse é um trabalho que deve ser feito, e eu acredito que pode ser feito, né? Então, são essas aí minhas palavras. Em réplica, senhora presidente. Poderia também, eu tenho observado o trabalho que o município de Alexandria tem feito através da Secretaria de Mobilidade Urbana, inclusive nas escolas. Vivenciei semana passada, porque mês
de setembro é conscientização sobre o trânsito. E tem feito um trabalho muito lindo nas escolas. E aquilo ali, a gente que já observa, que somos adultos, fixa aqui na cabeça. Então, é um trabalho que eles podem, às vezes, pedir um apoio, uma parceria do município de Alexandre para que traga esse trabalho educativo para o município de Abadiânia também. E também falando que não é assim sair multando. Para ter multa, tem que ter placa avisando, tem que ter essa conscientização, né? Até nós vemos em rodovias, tem a placa falando que tem sistema de monitoramento, diminua a velocidade, faça isso. Então, quer dizer, o condutor, ele vai estar... Isso, vai ter um período de adaptação, como disse a vereadora Camila, e vai ter esse estudo, esse olhar da secretaria, eu acredito, com a conscientização das pessoas e colocar placas e sinalizações que no nosso município, não é que não tenha, mas que precisa melhorar e ter mais ênfase nisso. Vereador Vando. Só que eu disse aquilo que vocês confirmaram, o nome que você disse. O que mais me preocupa é isso, tipo assim, quando vai ser implantado, entendeu? Então, tudo isso é lá na frente, entendeu? Eu sou favorável ao projeto, claro, eu ando nas vielas aí, nas ruas, eu vejo a dificuldade que a gente se encontra diante dessa dificuldade. Falta de informação, falta de conscientização. Então, tudo isso é para melhorar o cuidado é lá na frente, para que a hora que implantar essa lei, as pessoas sabem. Olha, a gente vai passando, o pessoal não sabe nem usar uma faixa de pedestre dentro do nosso município ainda, porque muitos não sabem como entrar na faixa de pedestre. Dependendo da velocidade que a gente vem, é perigoso a gente atropelar em cima da faixa. Né? Então, fica aqui, tipo assim, o meu comentário aqui relacionado a isso. Tomara que conscientize, dê o tempo certo de conscientização, para que pessoas não venham sofrer as multas aí por causa de falta de informação. Só, antes de dar a palavra, só falar assim, isso aí também vai tirar aquela coisa de ganhou uma multa, procura fulano de tal, um superior lá para dar uma amenizada, vai acabar isso. Isso é muito bom também. Mostra seriedade. Vereadora Camila. Presidente, minha interpretação diante dessa apreciação desse projeto, acho que é exclusivamente por conta da urgência do lançamento do concurso. Né? Eu acredito que seja por isso que veio antecipando o vereador Vando. Tudo isso que o senhor disse, né? Eu acredito que seja exclusivamente por conta disso, pela urgência, que ele tem que fazer a publicação quanto antes, porque senão não vai dar um prazo hábil para poder realizar esse concurso. Obrigada. Eu não disse nada contra o projeto, entenda bem. Eu vou votar a favor por causa de situações, eu li o projeto aqui. Fica claro uma coisa, eu só quero o bem-estar da população, só isso. Eu estou a favor do projeto, só que é prevenção lá no futuro, só isso. Vereadora Neuza. Senhora Presidente, demais colegas, eu fiz um ofício pedindo sinalização da nossa cidade. Acho que deve sinalizar total. Este ofício, eu creio que um dia será executado. Então, o que precisa? Além da sinalização, conscientização. Se tiver bem sinalizado e as pessoas conscientes, então é melhoria para nós, o desenvolvimento da cidade. Senão vão ficar, a cidade vai crescendo, né, por ser uma cidade pequena, mas ela vai crescendo. Então, nós precisamos, tem que ter, às vezes, muitas das pessoas interpretam por outro lado. Não, nós vamos ver o lado bom. Sinalizar e conscientizar. Então, são essas. Muito obrigada. Presidente, acredito até que teve outros vereadores também que solicitação em relação a placas de sinalização
aos deficientes físicos, idosos. Então, assim, eu também vejo que não adianta nada a gente ter a sinalização, ter as placas, e não vai ter ninguém para fiscalizar, vai estar ali obsoleto, né? Então, assim, vem de encontrar tudo que todo mundo está falando, mas eu gostaria ainda de registrar essa situação que foi solicitações de vários vereadores. E a gente vai poder cobrar depois, refazer esses requerimentos, inclusive. Mais alguém? Vereador Renato? Bom dia a todos, colegas edis, novos servidores dessa casa. Eu acho que não é novidade para ninguém, né, que eu exerço atividade como instrutor diariamente. Sou formado em gestão de trânsito, então quando o assunto é trânsito, é como se fosse um café da manhã para todos nós diariamente. Então eu vou ser breve, só dando ênfase aqui na fala do colega Vando. Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, igual os nobres edis, todos os servidores e quem nos acompanha pelas redes sociais também entendeu. Lógico que o projeto é de grande importância para todos nós, para o município. Também o nobre colega sabe disso. É importante a evolução, né, do trânsito, da fiscalização. O que ele quis dizer em palavras diferentes é que ele é a favor, antes de começar a penalizar o condutor, um programa social de conscientização. Por exemplo, eu trabalho o dia todo ministrando aula, porque eu gosto de participar da atividade com os meus alunos. Então, os meus alunos, eles começam a conscientização desde o curso teórico, que eu que ministro meus cursos teóricos. E também ele parte para a prática de conscientização na direção do veículo. Então, assim, aquele condutor que saiu da minha empresa, que ele tem consciência, ele vai usar aquela conscientização que ele aprendeu comigo, senão ele não tinha sido aprovado na teórica nem na prática, diariamente. Aquele que não tirou habilitação, ele não tem aquela conscientização e é ignorante. Por exemplo, um pequeno resumo. As vias, a velocidade máxima de todas as vias dentro de Aguadiânia é 40 km por hora, né? Então, beleza. Não quer dizer que ele tem que andar 40 km por hora. Ele não pode ultrapassar essa velocidade. E a gente vê diversas motos, carros passando correndo. Então, ele tem que receber uma conscientização, primeiro, que ele está errado, para depois ele ser penalizado. Ele pode andar menos da metade da máxima? Não. Também tem que ser penalizado. Então, a velocidade que ele pode andar, não ser a velocidade da via que ele vai estar. Ele não pode andar menos da metade da máxima na via que ele está conduzindo o veículo. Então, se a via é de 40, ele não pode andar menos de 20. Ou seja, o cidadão chega na porta do Itaú, na porta da Caixa Econômica, não é novidade para ninguém, para na esquina, atravessar de tudo quanto é jeito. Está errado. Não pode estacionar menos de 5 metros de qualquer esquina, não pode estacionar mais de 49 da guia da calçada, não pode estacionar em cima de faixa de pedestre. Então, assim, o projeto a gente vai aprovar ele, ótimo. Mas antes de começar por aí, nós temos que tem que ter um programa de conscientização, que é o programa o trabalho que eu faço diariamente na minha empresa, de conscientização. Por exemplo, nesse momento, quando vocês saírem daqui, pega aqui, ó, vocês fazem a rotatória na praça da igreja, o primeiro carro que vocês veem aqui, de frente o antigo SAMU, até no Tom Giló, todos que estiverem estacionados do lado do canteiro, está errado. Não existe estacionamento do lado do canteiro. Do lado esquerdo, o estacionamento é do lado direito, tanto que a baliza é do lado direito. Entendeu? Então, assim, antes de punir todos esses servidores aqui e outras pessoas que param o carro errado aqui, de frente de Itaú, funcionário, farmácia, tudo, primeiro um programa de conscientização para orientar as pessoas em relação ao estacionamento, faixa de pedestre, deficiente físico, vaga de idosos. Conscientizou, deu aquele prazo, não sei quanto tempo. 4 meses, 5 meses, velocidade das vias, escapamento alterado em moto, conscientizou, passou o prazo, aí quem quer continuar errado vai ser punido. Mas quem vai seguir a linha de conscientização igual os meus alunos, de boa cabeça, que quer seguir certo, não vai ser penalizado. Então, meus parabéns, vereador Mano, eu entendi a sua teoria e também meus parabéns a todos os novos edis. Só isso, presidente. Obrigado. É bom saber que todos os colegas aqui, vereadores, comungam da mesma ideia. O que foi dito pelo vereador Vando, foi dito pelo senhor Renato, pela Camila, por mim,
vereador Rodrigo, por todos os vereadores aqui que fizeram uso da palavra. Então, isso é bom de se ver que todos estão pensando da mesma forma aqui. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Vereador Samuel. Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, todos que acompanham a sessão de hoje, todos percebemos que é um projeto polêmico, né? Haja vista a discussão que acabou de ocorrer aqui, um debate, melhor dizendo, né? É um projeto que vai trazer um certo impacto, mas acredito que ele é, assim como o vereador Evandro disse, fundamental, né, para o futuro. E vou citar dois exemplos que por si só justificam a necessidade da criação desse departamento de trânsito. Primeiro exemplo, aquelas carretas e caminhões que estacionam ali de frente o posto Ipiranga ali na Avenida Olívio Montijo. A gente já debateu inúmeras vezes aquela questão aqui em sessões anteriores. Aí a Polícia Militar fala que lá a função de fiscalização lá é da PRF, porque está às margens da BR. A PRF fala que é da Prefeitura, só que a Prefeitura não tem um departamento de trânsito. Aí fica nessa, ninguém assume a responsabilidade de fiscalização, e aí fica lá aquelas carretas, aqueles caminhões causando prejuízo ao tráfego da nossa cidade. Outro exemplo que por si só explica a necessidade de fiscalização é quando chega feriado prolongado, finais de semana, que vem a questão do lago. Então os turistas vêm, muitas das vezes em carretinhas, carregando canoas, jet skis e tal, e aí acha que por ser uma cidade pequena não tem fiscalização, e ocorre, como o vereador Renato falou, para em qualquer lugar, estaciona no local proibido, em cima da faixa, e aí vai causando transtornos, né? Então é necessário sim a gente realizar essa fiscalização, a fazer aplicar as leis de trânsito aqui no nosso município, e como a vereadora Dona Neuza explicitou também, há necessidade também da gente estar revitalizando aí tanto a sinalização terrestre como as demais sinalizações de trânsito, para facilitar, né, a cobrança e para facilitar também o conhecimento de todos que vai começar a ser fiscalizado, né, igual o vereador Vando, os demais vereadores falaram aí, da necessidade de ter um tempo de divulgação dessas informações para depois sim começar a multar e a fiscalizar de fato, né? Então eu acredito que esse projeto vai causar um certo impacto, mas no futuro vai ser de extrema importância para a nossa sociedade. Vereador Vanei. Igual todos os vereadores já disse aqui, Samuel, Dona Neuza, todo mundo, e bem lembrei aqui agora que já tivemos morte, né, na nossa cidade. Eu acho que também vai ajudar muito a sinalização, esses fiscais aí, pro bem da sociedade, né? Só isso aí, senhor presidente. Presidente, só lembrando também, só um minutinho, lembrando que para o vereador Renato, ele entende lei de trânsito, eu entendo só aquilo que eu aprendi quando eu tirei minha habilitação. Para outra coisa de suma importância que foi comentado ontem, nós enumerávamos muitas pessoas falando sobre esse projeto, como é que os agentes de trânsito vão aplicar uma multa se tem que ter sinalização? É proibido estacionar pela direita e pela esquerda, porque se ele for lá e multar qualquer lugar que não esteja nos canteiros sobre a legislação mesmo, sobre a lei, a pessoa vai lá e recorre e fica elas por elas, entendeu? A penalidade não vai ser aplicada. Então, cabe isso tudo à prevenção. É o que eu disse antes, e vou repetir, conforme o tempo que eu ficar nessa casa, né, estarei para ajudar no que for necessário e fiscalizar naquilo que for necessário de hoje em diante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira discutir
a matéria, declaro encerrada a discussão, colocando em votação. Como vota o vereador Ilvanei? Favorável. Vereador Genair? Favorável. Vereadora Camila? Favorável. Vereadora Neuza? Favorável. Vereador Nilton? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Rodrigo? Favorável. Vereador Rosemar? Favorável. Vereador Samuel? Favorável. Vereador Vando? Favorável. Aprovada a matéria, será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando para uma próxima sessão para amanhã, dia 5 de outubro, no horário de praxe. Desejando meu bom dia a todos.